Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de pensamento do Pablo Marçal sobre como a nossa mente funciona. A ideia aqui é entender o cérebro não como uma coisa que controla a gente, sabe? Mas sim como uma máquina superpoderosa que pode e, na verdade, deve ser pilotada. 86 bilhões. Pensa nesse número. Essa é a quantidade de neurônios que cada pessoa tem dentro da cabeça. É, basicamente, o hardware da máquina mais complexa do universo. Um supercomputador que todo mundo carrega por aí. E que máquina, hein? Ela é capaz de inventar aviões, de construir arranha-céus gigantescos, de sonhar com teletransporte. Sério, toda a tecnologia, toda a arte, toda a civilização, tudo isso saiu de uma ferramenta como essa que está aí, dentro do crânio. E aí que está a questão central. Existe essa máquina incrível à disposição, mas pouquíssimas pessoas realmente aprenderam a operar ela de verdade. A grande maioria simplesmente deixa ela rodando nas configurações de fábrica. E como é que são essas configurações de fábrica? Bom, é o cérebro agindo por conta própria, sabe? Sem um piloto consciente ali no comando. Ele acaba funcionando no modo automático, mais reagindo às coisas do que criando. E como que a gente vê isso na prática? Um cérebro que não foi configurado, ele simplesmente copia o que está ao redor. Imagina um bairro onde nenhuma casa tem reboco. Não é porque falta dinheiro, mas porque o ambiente criou um padrão e os cérebros por ali só se conformam. Ele também usa o passado como a única referência para calcular o futuro e, claro, resiste a qualquer coisa que fuja do roteiro que ele já conhece. E essa sacada é genial. Aquela sensação de, não gosto disso, raramente tem a ver com preferência. Na verdade, é o cérebro admitindo a própria incompetência. É ele dizendo, olha, eu não domino essa situação, não domino essa habilidade, não sei lidar com esse desafio. É um sinal para aprender e não para recuar. Certo. Então, como é que se sai desse modo automático? A resposta, de acordo com o Marçal, é a inteligência emocional. Mas olha, não daquele jeito que a gente costuma ouvir por aí, como se fosse só controlar os impulsos. É um processo bem mais ativo. Inteligência emocional, nesse contexto, é o manual do usuário. É a habilidade de pegar essa máquina e programar ela ativamente para o futuro que se quer alcançar. Não é sobre só aguentar o presente. Não é sobre suportar uma crítica, por exemplo, é sobre subir de nível a ponto da crítica se tornar irrelevante. E aqui a gente vê o conflito principal. O cérebro, essa parte cognitiva, é uma máquina de calcular o passado. Ele olha para trás e diz, opa, isso aí custou caro, isso deu errado, melhor não arriscar. Já a alma, nesse contexto, é onde fica a nossa visão, a nossa intenção. Ela é guiada pela inteligência emocional e usa o futuro como argumento. Ela diz, é para lá que nós vamos, e o passado não vai definir o nosso potencial. O cérebro tem que ser o escravo, a alma, a governante. Ok, a teoria está clara, mas e na prática? Como é que se reconfigura essa máquina? O Marçal oferece um conjunto bem interessante de ferramentas e processos para isso. Esse aqui é o processo para amadurecer o cérebro quando a gente passa por momentos difíceis. Começa com a consciência, com o reconhecimento do problema. Depois vem o desapego, que é a chave para não ficar preso no custo do passado. Aí vem a ressignificação, que dá um sentido novo para a experiência. E, por fim, a repetição, que é o que cria o novo padrão automático. Além desse processo, existem uns drivers mentais que podem ser instalados. O desapego, por exemplo, libera o progresso. A resistência dá força para fechar ciclos. O confronto fortalece. E essa de ir para o caos, como numa corrida da NASCAR, sabe? Ensina a encontrar calma no meio da tempestade. Transforma aquilo que apavora os outros num ambiente familiar para a gente. E atenção, porque esse ponto é crucial. O resultado é mais importante que o lucro ou o prejuízo. Por quê? Porque quando se completa um ciclo, quando se alcança um resultado, um sinal direto é enviado para o cérebro. Ele entende que agora opera numa nova frequência e ele mesmo se autorregula para esse novo patamar. O dinheiro é só uma consequência. A recalibração do cérebro é o verdadeiro prêmio. E tudo isso leva a gente para o objetivo final, que é deixar de ser um passageiro reativo para finalmente assumir o assento do piloto e tomar o controle da máquina mais poderosa do universo. Essa frase resume tudo. Um cérebro deixado no comando, focado no passado, no medo, isso leva à estagnação. Agora, um cérebro que está a serviço da alma, direcionado por uma visão de futuro, ele se torna uma ferramenta imparável. Uma ferramenta de criação e de prosperidade. Então o ponto fundamental é esse. Dominar a mente não é um dom místico, é uma decisão. É um trabalho ativo de instalar os drivers mentais certos, de usar a inteligência emocional como um manual e de escolher governar ao invés de ser governado.
A questão que fica não é se é possível, mas por onde começar. Desapego, confronto, foco no resultado. Olhando para a própria vida e para os desafios de agora, qual seria a primeira atualização a ser instalada no sistema operacional da mente?